Fala galera, beleza? Então a gente vai para a primeira parte da aula de raízes. Lembrando que a segunda parte já foi feita, já está aí no YouTube, mas faltou aqui a primeira parte, que é uma que apesar dos pesares dá para a gente acompanhar a segunda parte sem ter visto a primeira. Então pessoas, olha só, temos aqui essa expressão estranha. Como que a gente lê isso? Raiz enésima de A é igual a R. Raiz enésima de A é igual a R. É assim que a gente lê esse tipo de expressão. O que significa cada elemento, pessoal? Cada elemento que tem aí, cada letra e cada símbolo, aí tem um nome. Esse N é o que a gente chama de índice. Esse símbolo estranho é o que a gente chama de radical. Esse A aqui dentro é o que a gente chama de radicando. E esse R, no caso, é a chamada raiz, que é o resultado dessa conta. Por exemplo, eu sei que a raiz quarta de 16 é 2. Essa é a leitura que a gente faz da conta. Raiz quarta de 16 é igual a 2. Lembra que esse número aqui a gente sempre lê como se fosse um numeral ordinal, tá? Então é como se fosse tipo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima. Só quando a gente tem dois índices específicos que a gente lê diferente. N igual a 2, a gente lê raiz quadrada. E quando n é igual a 3, a gente lê isso como raiz cúbica. Tá? Então são as duas únicas exceções. Depois vem raiz quarta, quinta, sexta e tal, a depender do índice. Bom, e galera, essa parte aqui, essa operação de raiz, ela funciona mais ou menos como se fosse a operação inversa da potenciação. Por que a raiz quarta de 16 é 2? A gente tem isso porque o número natural, presta atenção, o número natural, que multiplicado por ele mesmo 4 vezes, cujo resultado é 16, é 2. Beleza? Galera, por que eu estou falando de número natural? Porque a gente tem duas restrições aqui no caso das raízes. Qual que é a primeira? A gente está considerando o A um número positivo caso n seja par. Como assim? Se o índice for 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, o A só pode ser um número positivo. Tudo bem? Que mais? E o N, a gente está considerando um número natural, não nulo. Ou seja, o N ele é sempre um número do tipo 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Tá? Sendo que esse 1 aqui, no caso, a gente acaba nem usando. O que interessa para a gente como índices era o 2 para frente. Beleza? Muito bom. E só um pequeno detalhe, pessoal. Perceberam que eu falei aqui de número positivo, certo? Porque se a gente pegasse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o resultado é 16. E menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, o resultado também dá 16. Menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. Então toma cuidado com a seguinte expressão que muita gente confunde. A raiz quarta de 16 é mais ou menos 2. Está errado. Tá? Raiz quarta de 16 não é mais ou menos 2. A raiz quarta de 16 é igual a 2. Tá? A gente sempre considera o resultado da raiz, quando o expoente é par, em módulo. O que é isso? A gente sempre vai considerar ele positivo. Ponto final. Então, toda vez que a gente considerar, toda vez que a gente calcular uma raiz quadrada,
uma raiz quarta, uma raiz sexta, uma raiz oitava, considera sempre aquele R, sempre aquele resultado, um número positivo. Beleza? Então vamos lá. Bom, então, pessoal, vamos para o nosso primeiro exemplo. Raiz quadrada de 25. Bom, raiz quadrada de 25, você vai bater o olho e falar, beleza, é 5. Tem muita gente que bate o olho e já sabe calcular. Ah, mas por quê? Ora, um pensamento que não está errado, mas que muita gente tem é o seguinte. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Beleza. E a gente está sempre considerando o resultado da raiz um número positivo. Não esqueça disso. Mas, e se eu tivesse uma outra raiz que eu não soubesse? E se eu tivesse, por exemplo, a raiz quadrada de 1024? Raiz quadrada de 1024, como que eu faço para calcular? Antes de chegar no 1024, vamos pensar só no 25. Primeira observação, galera. Quando não tem nada, a gente sempre vai considerar o índice como sendo 2, que é uma regrinha aqui da nossa raiz. Sempre que não tiver nada no índice, a gente considera a raiz como sendo quadrada. E toma cuidado com isso, tá? Porque você tem o costume, você é aluno, né? Tem o costume de sempre bater o olho e falar, ah, se não tem nada é 1. Quase sempre. Nesse caso, se não tem nada, o índice é 2. E para a gente fazer esses tipos de conta, galera, eu sempre vou usar a fatoração em números primos. Como assim fatoração em primos? Muito simples. A gente vai usar os números primos para fatorar, para deixar na forma de multiplicação, esse cara que está aqui dentro, que a gente chama de radicando. Então, eu vou pegar o 25 e vou dividir ele. Todo número que termina em 5 em 0 dividido por 5, 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado. E a regra, galera, é a seguinte. A gente tem a raiz quadrada de 25. Lembrando que quando não tem nada, o índice é 2. Então, o que teremos? Temos que a raiz quadrada de 25 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5 ao quadrado. E a regra que a gente vai usar é a seguinte. Toda vez que o expoente for igual ao índice, a gente pode tirar esse número de dentro da raiz. Só que a gente tira ele sem o expoente. Raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 5 ao quadrado, que vai dar 5. Beleza? Então é assim que a gente calcula a raiz desse jeito, mais passo a passo. Deixa eu apagar isso aqui então. Beleza. Fizemos toda essa conta. E achamos que a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Beleza? Muito bem. Vamos para mais um exemplo, então. Agora, então, o nosso segundo exemplo. A gente vai calcular agora a raiz quadrada de 1024. Há quem bata o olho e fala, a raiz de 1024 é tal. E aí consegue o resultado direto e boa, e não tem problema nenhum. Só que eu quero fazer isso usando aquele sistema que a gente usou agora há pouco, da fatoração em primos. Como que a gente faz, então? Galera, a ideia é a seguinte. Vamos pegar o 1024, então, e fatorar ele. 1024 dá para dividir por 2, que dá 512. 512 dá para dividir por 2, que dá 256. 256 dividido por 2 dá 128. 128 por 2 vai dar 64. 64 por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 que dividido por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E por fim, 2 por 2 dá 1.
A ideia é a seguinte, como a gente está trabalhando com raiz quadrada, a gente vai juntando esses números em pares. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado de novo. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. E 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Então, o que a gente vai ter, pessoal? Que a raiz quadrada de 1024, lembrando que o índice é 2, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. E lembrando que tudo que tem expoente 2, você pode tirar da raiz. Então, dá para tirar esse cara da raiz, dá para tirar esse cara aqui da raiz também, dá para tirar esse cara aqui da raiz, esse também sai e esse também sai. Então, a gente vai ter que a raiz quadrada de 1024 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, temos que a raiz quadrada de 1024 é igual a 32. Beleza? Galera, então, cálculo de raízes, fazendo a fatoração, a gente calcula desse modo. Tudo bem? Muito bom. Galera, então, é o seguinte. Exemplo 3 agora, simplificar em vez de calcular. Qual que é a diferença? Raiz quadrada de 125. Pense em um número que multiplicado por ele mesmo que seja igual a 125. Garanto que você não vai achar. Tá? Não existe um número que multiplicado por ele mesmo o resultado seja igual a 125. Ah, mas tem. Tudo bem. Não existe nenhum número natural que multiplicado por ele mesmo seja igual a 125. Então, o que que você faz? A ideia inicial é a mesma que a gente estava usando antes. Usa a fatoração em números primos. 125. Todo número que termina em 5 em 0 é divisível por 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Lembrando que quando não tem nada, o índice da raiz é 2. Estamos trabalhando com uma raiz quadrada. Então, a gente vai juntar os números, né, de 2 em 2. Então, o nosso resultado vai ser 5 ao quadrado vezes 5. Ou seja, temos que a raiz quadrada de 125 é 5 ao quadrado vezes 5. E nesse ponto, já dá para você perceber que tem alguma coisa de errada. Porque tem um cara que vai sair e tem um cara que não vai. Então, esse cara que está ao quadrado, lembrando que o índice da raiz é 2, e sempre que o expoente for igual ao índice, você pode tirar o número da raiz. Então, você vai tirar esse número da raiz, beleza? Mas tem um cara aqui que não está elevado ao quadrado. O que acontece com esse cara? Ele fica dentro da raiz. Então, a gente tem que a raiz quadrada de 125 é 5 raiz de 5. Esse 5, que eu estou grifando de amarelo, ele saiu da raiz sem o expoente, e o outro 5, que não tinha o índice 2, continua dentro da raiz, porque ele não tem o índice necessário para sair da raiz. Beleza? Então, galera, esses são os dois casos onde você calcula e onde você simplifica as raízes. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora é calcular alguns exemplos, aliás, resolver alguns exemplos onde a gente vai, ora, calcular e ora, simplificar as raízes. Só que eu não vou especificar quando que é para calcular e quando que é para simplificar, porque a gente vai calcular quando o resultado for exato e a gente vai simplificar quando o resultado não for exato. Então, aí o nosso exemplo. Calcule as raízes ou simplifique as raízes abaixo. Exemplo 1, então.
Raiz quadrada de 8. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Quanto será que vale a raiz quadrada de 8? O que a gente faz? Pega o 8 e fatora em primos. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Lembrando que, né, não se recorda, número primo é aquele número que é divisível por 1 e ele mesmo. Mas vamos lá. Aqui então, pessoal, como a raiz é quadrada, vamos juntar de 2 em 2. Então isso aqui vai ser 2 ao quadrado vezes 2. Certo? E esse cara aqui que está ao quadrado, a gente pode tirar ele da raiz. Lembrando que o índice da raiz é 2. E por que a gente pode tirar ele? Porque o expoente é igual ao índice. E ele sai da raiz sem o expoente. Portanto, a raiz de 8, simplificada ao máximo, é igual a 2 raiz de 2. Beleza? É isso. Vamos para o próximo exemplo. Raiz cúbica de 27. Galera, então a ideia é exatamente a mesma. Não sei quanto vale a raiz cúbica de 27. Você pode até ter feito de cabeça, mas eu quero usar a fatoração em primos para resolver essa raiz. Então eu vou pegar o 27 e fatorar ele. Vou dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Só que dessa vez eu não vou pegando de 2 em 2. Eu vou pegar de 3 em 3. Porque o índice da minha raiz é 3. Então, galera, 27, devido ao índice da raiz ser 3, eu vou representar ele como sendo 3 elevado a 3. 3 elevado ao cubo. Então, a raiz cúbica de 27 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3 ao cubo. E veja bem, olha só, índice 3, expoente 3. O que você pode fazer é tirar o cara da raiz. Temos então que a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Se você parar para pensar, pois 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Beleza? Raiz quadrada, pessoal, de 48. Então a gente vai fazer exatamente o mesmo esquema. Vai pegar o 48 e fatorar ele. 48 dá para dividir por 2, que vai dar 24. 24 dividido por 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Lembrando que o índice é 2, raiz quadrada. Vou juntar os números em pares, de 2 em 2. Então isso aqui vai ser 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Então a gente tem o seguinte. E outra coisa. Por que eu não juntei tipo 2 ao quadrado, 2 vezes 3, por exemplo? Porque eu estou juntando os pares de números iguais, tudo bem? Então a gente está juntando aqui os pares de 2, os pares de 3, os pares de 5, a gente está juntando pares sempre de números iguais, certo? Então beleza. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Esse 2 vai para fora da raiz e esse 2 também vai para fora da raiz. Temos então que a raiz quadrada de 48 é 2 vezes 2 vezes a raiz de 3. Ou seja, a raiz quadrada de 48 é 4 raiz de 3. E mais um exemplo, galera. Raiz quarta de 3.125. Quanto será que dá isso? A ideia é exatamente a mesma. Você vai pegar o 3.125 e fatorar em números primos. Todo número que termina em 5 em 0 é divisível por 5. Lembre-se sempre disso. 3.125 dividido por 5 vai dar 625. 625 dividido por 5? 125. 125 por 5? Dá 25. 25 por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Olha que beleza. Então a gente não vai juntar em pares, a gente não vai juntar em trios, a gente vai juntar os quartetos. Porque o nosso índice é 4. Então eu vou juntando esses números 5 de 4 em 4. Então isso aqui vai ser 5 elevado a 4
vezes 5. Então, a gente tem que a raiz quarta de 3.125 é a raiz quarta de 5 elevado a 4 vezes 5. Esse 5 elevado a 4 sai da raiz, pois o expoente é igual ao índice. Então, a gente tem que a raiz quarta de 3.125 simplificada, né, o máximo possível, é 5 raiz quarta de 5. Beleza? Muito bem. Galera, olha só. Então, a raiz cúbica de menos 1.331. Se o índice fosse par, não daria para resolver. A gente não está trabalhando, por enquanto, com raiz de número negativo, sendo o índice par. Mas aqui no caso, nosso índice ele é ímpar. Então está tudo certo. Como que a gente faz para calcular isso então? Primeiro passo, galera, a gente esquece esse sinal de menos e calcula a normal, né? Raiz cúbica de 1.331. Normalzinho, bonitinho. A gente já vê como é que faz isso. Pega o 1.331 e fatora ele em primos. Galera, 1.331 dá para dividir por 11, que vai dar 121. 121 por 11 vai dar 11. E 11 dividido por 11 vai dar 1. Ou seja, isso é 11 elevado ao cubo. Então, a gente tem que a raiz cúbica de raiz cúbica de 1.331 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 11 ao cubo. Como o expoente e índice são iguais, dá para tirar esse número da raiz. E a gente tem que a raiz cúbica de 1.331 é igual a 11. Ah, mas quanto que vai dar a raiz cúbica, então, de menos 1.331? Vai dar menos 11. E por que isso acontece? A ideia é simples. A gente tem que 11 vezes 11 vezes 11 é igual a 1.331. Ou seja, a raiz cúbica de 1.331 é igual a 11. E agora a gente tem que menos 11 vezes menos 11 vezes menos 11 é igual a menos 1.331. Mais, menos com menos dá mais, perdão, e mais com menos dá menos. Ou seja, a raiz cúbica de menos 1.331 é igual a menos 11. Beleza, galera? Então, esse é o nosso princípio. Consideramos, então, que a raiz cúbica de menos 1.331 é igual a menos 11. Beleza? Muito bem. Bom, galera, eu achei, então, que se eu fizesse a segunda parte aqui dessa aula de hoje, tudo junto, ia ficar muito comprida. Então, eu acabei mudando agora o título do texto, né? Que tinha colocado antes como parte 1, agora vai ser a parte 0. Então, a gente vai ter 3 aulas de raízes, a parte 0, a parte 1 e a parte 2. Tudo bem? O vídeo vai ficar muito comprido. Então, a próxima aula, a gente trabalha com operações com raízes, e essa aula de hoje eu paro por aqui. Galera, muito obrigado e até a próxima. Tchau!